Olá, 85. Esse foi o total de reuniões da Comissão de Direitos Humanos do Senado nesse primeiro semestre de 2018. Para fazer um balanço das atividades da CDH, conversamos agora com a senadora Regina Souza, presidente da comissão. Olá, senadora, muito trabalho nesse primeiro semestre, né? A gente costuma dizer assim, a Comissão de Direitos Humanos é a que mais trabalha, não é querendo esnobar, não é querendo aparecer, é que é a mais provocada, é a mais procurada pela população, que o nome já diz, né? Direitos humanos, direitos das pessoas. Então, todo mundo procura a Comissão de Direitos Humanos para buscar alguma coisa, alguma resposta, né? Então, ela trabalha bastante. 4 reuniões por semana, às vezes. E foi essa média, quase 4 reuniões por semana, incluindo a semana do Carnaval. Eu fiz aqui um levantamento das audiências públicas, senador, foram 49, e entre os assuntos, previdência social, segurança pública, carga tributária, direito das minorias e até mesmo economia. Quer dizer, se discute de um tudo, como se diz, né? Se discute de tudo, porque direitos humanos diz direito das pessoas. Um dia desse alguém perguntou, tinha uma audiência pública sobre mobilidade urbana. Por que a CDH discute mobilidade urbana? E o direito à cidade? E o direito das pessoas de terem calçada para andar, que as nossas cidades estão um caos, não tem mais calçada, não tem ciclovia para o ciclista. Então, a gente discute isso porque é o direito das pessoas. Então, a gente discute a economia também, porque afeta as pessoas, principalmente depois da emenda 95 e depois da reforma trabalhista. Então, isso mudou muita coisa na economia brasileira, que afeta principalmente os trabalhadores mais pobres. Houve uma questão relacionada à previdência social, né? O governo intentou mudar e não levou adiante, mas essa discussão teve muito presente ali nos meses de fevereiro, março e abril. Como é que foram essas discussões? É que a gente, na comissão, cria as subcomissões. Então, tinha uma CPI da Previdência, que nasceu de lá também, assim, da sugestão, lá dentro, e foi criada, o senador Paim conseguiu as assinaturas, então, aconteceu a CPI da Previdência. Então, nesses primeiros meses do ano, apesar de não ter acontecido a reforma, a gente sabe que ela está adormecida ali, nem adormecida, ela está muito viva ali, esperando passar o período eleitoral. Então, a CPI comprovou que a Previdência não tem déficit, não tem rombo, como dizem, tem muito a receber, e a CPI debateu, e as audiências foi para debater o relatório da CPI. Então, muitos trabalhadores, muitos segmentos da sociedade vieram para debater o resultado da CPI. Ou seja, houve o trabalho da CPI, mas houve um trabalho também de discussão, de debate na CDH. De debate do CDH. Senador, e esses outros temas como a segurança pública e também os direitos das minorias? Como foram esses debates na CDH? Os debates eles acontecem a partir da provocação, ou um senador, mas geralmente a pessoa vem ao senador. Então não é só a Regina ou o Paim, o pessoal diz, não. Todos os senadores que fazem parte da comissão, eles propõem audiências e elas são realizadas. Então, a gente traz os temas que os senadores querem debater. Então, a gente debate de tudo. Nós debatemos pessoa com deficiência, nós debatemos a questão das minorias, negros, indígenas, quilombolas, LGBT, aliás, LGBT é um capítulo à parte, porque nós conseguimos aprovar, a partir de uma sugestão, a gente aprovou a sugestão da cidadania, mas através da OAB, organizou o Estatuto, né, da diversidade no Brasil, porque precisa, é uma população que é muito afrontada, né, morta, né, porque tem uma opção sexual diferente daquela dita normal. Então, nós estamos com o Estatuto da Diversidade, a senadora Marta é relatora, né, já virou o projeto de lei, já está tramitando na casa a partir da sugestão. Da mesma forma, nós criamos a Comissão do Trabalho, né, a Subcomissão do Trabalho, e a Subcomissão do Trabalho produziu o Estatuto do Trabalho, está sendo debatido, já foi admitido como projeto de lei, agora ele vai estar sendo debatido no Brasil. O senador Paim está viajando o país inteiro, debatendo com os trabalhadores o Estatuto do Trabalho. Então, essas questões das minorias que a gente chama, nem são minorias, né? Porque mulheres não são minorias, a gente acostumou a chamar minoria, trabalhadores não são minoria, mas eles vêm para a gente debater os assuntos, e a gente debate, traz as pessoas mais qualificadas que tem e aí da institucionalidade, dos trabalhadores, dos sindicatos, não é todo mundo, a gente não faz discriminação, patrões, empregados, eles vêm debater para poder ver se a gente chega a algum arranjo melhor do que foi a reforma trabalhista, por exemplo, né? Então, o Estatuto do Trabalho seria a nossa nova CLT.
Uma das discussões, senador, que deve resultar num estatuto é relacionada aos direitos dos povos ciganos, né? Exatamente, também já passou, já teve audiência pública dos povos ciganos, o projeto está elaborado, está pronto, já vai tramitar também como um projeto de lei, que é uma população também que é invisível. Eu gosto de dizer que a Comissão de Direitos Humanos, ela mostra, ela dá visibilidade aos invisíveis. Então, essa é uma população invisível, o cigano. Ele fica aí, a gente passa, finge que não vê, mas é uma população numerosa e que tem seus direitos, que precisa ter direitos garantidos. Quando eles vêm aqui, é tentar garantir os seus direitos. Eu me lembro muito bem da frase de um menino: eu sou morador de rua, eu gosto de morar na rua, agora eu quero ter direito de cidadania, eu sou cidadão brasileiro, eu quero ter os meus direitos respeitados. Então, esse pessoal assim, tem uma sabedoria tamanha que a gente não imagina que tem, e a gente debate. Assim, eu considero que talvez a coisa mais importante que aconteça nesse Senado é debater as necessidades das pessoas, principalmente dos mais pobres, porque dos ricos, dos empresários, dos banqueiros, todo dia se discute, se aprova em regime de urgência. Agora, no Estatuto da Igualdade Racial levou 10 anos, então a gente precisa trabalhar isso com mais rapidez também para o lado do mais pobre. Eu acho que a comissão tem esse papel. Muito bem. Senadora, mas além do debate, das discussões de temas que chegam até vocês, que estão aí na realidade brasileira, vocês também examinaram projetos, aprovaram, rejeitaram alguns, e eu gostaria de destacar o que permite o registro da condição de pessoa com deficiência na carteira de identidade. É um projeto muito importante, não, senador? Me parece que ele foi do senador Romário, se não me engano, que é uma pessoa muito dedicada também a essa questão da pessoa com deficiência, mas também o senador Inibergo, o senador Paim. Nós já temos o estatuto, né, da pessoa com deficiência, que a gente chama Lei da Igualdade, coisa assim. E a gente já tem, que foi aprovado também, debatido durante muitos anos, mas sempre falta alguma coisa, né? A gente pensa que o Estatuto resolveu. Não, tem o Estatuto da Juventude, mas sempre tem alguma coisa nova que a gente lembra e que é reivindicada, e aí a gente vai colocando. Então, essa questão da condição de pessoa com deficiência na carteira é muito importante, porque às vezes a pessoa, por exemplo, um surdo-mudo, as pessoas não sabem se comunicar com um surdo-mudo. Então, se está lá registrado assim, a pessoa olha, você não sabe que ele é surdo, que ele é mudo, mas você vai abordar, ele vai lhe mostrar a carteira, até um guarda mesmo que aborda a pessoa, ele vai ver que ele é uma pessoa com deficiência. Né? Então, também para facilitar a entrada nos ambientes públicos, em shows e tudo, que eles têm esse direito, então facilita. E é muito importante, e foi reivindicação das associações, do pessoal que trabalha com pessoa com deficiência. Né? A gente tem o autismo, que foi debatido muito a questão do autismo também, porque é uma deficiência quase imperceptível quando o autismo não é em alto grau, mas você tem que saber que aquela pessoa é autista, para você compreender as reações dela. Uma providência simples, mas que ajuda muito quem é muito simples passa pelo problema. Documento, né? Para a gente pode parecer até bobagem, mas para eles que têm a deficiência, para a família da pessoa com deficiência, é muito importante. Outro projeto também interessante que foi aprovado na comissão, senador, é aquele que cria a política nacional de busca de pessoas desaparecidas e também, associado a isso, o cadastro nacional de pessoas desaparecidas, que é um tema que não interessa só ao Brasil, né? Não, é um tema mundial. Ao mundo, é um tema mundial e é uma questão grave no Brasil, porque as pessoas desaparecem e a gente praticamente esquece. Tem inclusive projetos que já estão sugeridos aí para ter uma propaganda, que as emissoras sejam obrigadas a passar a fotografia das pessoas desaparecidas. Tem gente que acha que é expor a pessoa, mas não, é que a pessoa muda de fisionomia. Uma criança desaparece com 6 anos, quando ela tiver com 10, não é a mesma pessoa. Então, se você se acostumou a ver a imagem dela na televisão passando como desaparecida, é fácil você dizer aquela menina ou aquele menino que eu vi. Então, porque nas estradas desse país tem muita gente. As pessoas desaparecem, mas elas vão para algum lugar. Não morre todo mundo, né? Não desaparece porque mataram. Elas vão para algum lugar. A prostituição é muito séria nessa linha. Quando você vai olhar, é gente que veio de um outro estado e está num posto de gasolina lá, e no posto de gasolina tem um bordelzinho por perto,
está lá sendo explorada sexualmente, foi levada por um caminhoneiro, por uma pessoa. Então, é muito importante essa rede para ter esse cadastro também, para as pessoas entenderem. E a questão da foto, nos programas de televisão, nos produtos. Uma vez já teve nas caixas de sapato, a pessoa comprava sapato, tinha lá a figura das pessoas, porque depois que cresce, já parece criança, depois que cresce é muito difícil reencontrar. Hoje tem uns recursos, né, da tecnologia para atualizar vai fazendo, as feições. Atualizando como é que seria hoje. A pessoa que desapareceu há 10 anos, como é que será que ela está hoje? Já tem essa tecnologia, ainda não ao alcance de todo mundo, mas eu acho que a gente vai dando passos nesse sentido. Essa questão do cadastro é importante também que a gente tenha para saber que as pessoas... tem uma pessoa que chegou num lugar que ninguém sabe de onde veio, aí a família se tem o cadastro, a família vai dizer, olha, pode ser a minha filha, pode ser o meu filho, pode ser o meu irmão, né? E às vezes a pessoa também quer reencontrar a família e tem dificuldade. Então, acho que a gente está dando passos para melhorar um pouquinho esse país, para as pessoas que têm mais, as ditas minorias que não têm tanta atenção como as maiorias. Pois é. E a senhora já falou ainda há pouco sobre a questão da mulher, né? E um dos projetos aprovados é aquele que estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou em situação de vulnerabilidade social no quadro de empresas terceirizadas. Como é que isso vai funcionar, senadora? É que os estados, os municípios, eles contratam muito serviço, né? Prestadores de serviço. Então, a gente quer que eles coloquem nos seus contratos já uma cota para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem estado que já tem para pessoas que saem do presídio, pessoas saem do presídio e fica à toa, né? Às vezes volta para o crime, porque ele saiu, cumpriu a pena todinha, e ele saiu e não teve oportunidade. Então, já tem estados que estão trabalhando isso. A oportunidade para quem está, o egresso dos presídios ou das casas de recuperação de menores, né? Então, essa questão da mulher é que a mulher no mundo do trabalho, aliás, em todo o segmento, a mulher é minoria, por isso que chamam minoria, porque é minoria nos ambientes. Então, você vai numa empresa, está cheia de homens, você encontra a mulher lá na cozinha, na copa, fazendo café. Então, essa lei é para ir, esse projeto de lei é para ir mudando esse quadro, né? Inserindo a mulher no quadro. E quando a gente começa com as que estão vulneráveis, vítimas de violência, é porque essa lei precisa mais até. Porque se a mulher não tem emprego, mas ela tem uma família que lhe ajuda, agora, essa que foi vítima da violência, ela perdeu o companheiro que a violentou, às vezes não tem a família que lhe ampare, então ela precisa de apoio, não só é o apoio psicológico, aquele projeto da Casa da Mulher Brasileira era um projeto que infelizmente foi abandonado, mas era um grande projeto nesse sentido, de a mulher ter todo o atendimento completo, desde a delegacia ao médico para fazer os exames, o amparo às crianças, a creche para as crianças ficarem, porque senão ela vai voltar para casa e ser violentada de novo. Então, se dá para ela um emprego, ela vai ter condição de sobreviver em outro lugar e não ter que voltar para casa para ser vítima da mesma pessoa que a agrediu. Então, esse projeto a gente considera muito importante porque vai resolver a questão da inserção no trabalho da mulher, que é muito pouco ainda, sem se falar que o salário é sempre menor para as mulheres, mas vai resolver também ajudar um pouco na questão da violência doméstica, que cresceu bastante. Não sei se cresceu, mas que está muito visível. Talvez por isso a gente acha que cresceu, porque antes era um pouco invisível, agora as mulheres pelo menos estão tendo coragem, estão denunciando, as pessoas que veem uma mulher sendo agredida também estão denunciando. Acho que essa questão ganhou corpo por isso, mas é sempre bom vigiar. O projeto mostra também, senadora, que a questão da violência contra a mulher não é uma questão apenas do casal ou da família, mas uma questão da sociedade. A sociedade precisa amparar essas vítimas, né? Com certeza. Aquela história, briga de marido e mulher não se mete a colher, tem que esquecer essa frase. Tem que meter a colher, sim. No Piauí, nós temos um aplicativo chamado Salve Maria, que é no celular. Qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo, Salve Maria. Está no Google, inclusive. Que é exatamente para que a mulher que está sendo agredida, ela não vai poder mexer. Ela tem uma pulseira, mas o agressor vai deixar ela mexer na pulseira, apertar o botão do pânico? Não vai. Então, tem um vizinho que está escutando que ela está sendo agredida e ele pode acionar a polícia no celular e vai tocar na delegacia mais próxima que tiver. A média no Piauí, a média de atendimento é 7 minutos. 7 minutos a polícia chega.
Então, a gente quer, inclusive, universalizar esse aplicativo. Já até falei que eu marcar audiência com o ministro da Segurança, que pode ser uma coisa que pode, uma ferramenta a ser usada no Brasil, não só. Alguns estados já estão aderindo, inclusive. Então, porque a gente ouve muito. No Piauí, esse ano teve muito feminicídio, e depois que passa, o vizinho diz assim, mas ele batia nela muito. Quer dizer, o feminicídio tem sintomas, né? Agora, não pode deixar acontecer a última etapa do sintoma, que é a morte. Tem sintoma, começa num bate-boca, num empurrão, numa ameaça, né? Escalada, né? A queda da escada, caiu da escada, escorregou no banheiro, a gente sabe que não é verdade, né? Às vezes nem tem escada em casa. E aí até chegar à morte. Então, quem presencia essas etapas tem que ir advertindo, porque nem sempre a mulher faz, porque ela tem esperança que o marido mude, que o companheiro mude. Então, é preciso que a sociedade se envolva. Eu gosto de dizer sempre, a questão de violência doméstica não é para debater só com mulheres. A gente chega num lugar, tem 500 pessoas, a gente olha só mulher, tem um homem, dois, assim. Tem que debater com homens e mulheres, porque se os homens também não se conscientizarem da questão da violência doméstica, que é um crime, que agora é inafiançável, que aumenta a pena, eles vão continuar agredindo, porque é uma questão cultural. Ele cresceu talvez vendo o pai bater na mãe, então achou que era natural. Se meu pai batia na minha mãe, por que eu não posso bater na minha mulher? Então, essa questão é muito séria, que a sociedade tem que assumir como sua. Senadora, uma questão muito interessante na Comissão de Direitos Humanos é que ela é também de legislação participativa, né? Então, a sociedade pode apresentar sugestões de matérias legislativas. Como é que foi o trabalho nesse sentido da comissão este semestre? Cresceu muito também o número de sugestões, que a gente chama SUG, né? O número de sugestões cresceu muito. Infelizmente está sendo usado para muita coisa ruim, que não merece nem ser discutido. Algumas sugestões a gente não merece nem ser discutidas, mas muita sugestão boa. Então, muitas. Eu mesmo sou relatora de uma, da questão do plástico, né, sugestão de não oferecer sacola plástica, nem canudo, e nem colocar nos cosméticos microplástico, porque, vai tirar o canudo do restaurante? Não, ele está lá. Agora, se a pessoa pedir, você leva. Agora, se você bota na mesa, a criança pega e brinca com ele e joga fora. A pessoa pega sem necessidade, podendo beber no copo, pega um canudo, e aí você vai empestar o ambiente de plástico que leva 400 anos para degenerar na natureza, né? Então, é uma sugestão interessante, veio de um cidadão. A outra foi a questão do centro de autismo, né, no SUS, que tem um centro específico para atender autista no SUS, porque o SUS tem um atendimento de 20 minutos, consulta é a média. Um autista, 20 minutos, você não chega nem perto dele ainda. Ele tem todo um envolvimento, todo um trabalho, você vai passar 2 horas para poder fazer uma consulta de uma pessoa autista, né, em alto grau. Então, precisa ter um centro específico, e que esses médicos estudem esse assunto, que também é um assunto que é pouco estudado, das pessoas autistas. Então, também é uma sugestão muito interessante que veio, claro, de famílias que têm pessoas autistas em casa e que passa, que seja atendido no mesmo lugar, porque a pessoa autista já é difícil de você lidar, mesmo a família. Aí você subir ônibus, descer ônibus, andar para poder ir num lugar em outro, antes que é o centro que ele seja atendido ali. Agora, lembrando que nesse caso da legislação participativa, senadora, a sugestão que é feita, que é apresentada, ela fica no portal, não é isso? Durante 4 meses e precisa ter um apoiamento de pelo menos 20 mil pessoas, né? Então é assim que aí depois que tem uns 20 mil, aí a gente é obrigado a formatar um projeto ainda e nomear um relator. Esse relator que vai dizer se aquela sugestão é admissível ou não. Porque tem que ver constitucionalidade, tem que ver uma série de coisas. E aí, se for admissível, aí ele mesmo formula um projeto de lei e ele vai tramitar. Porque, lembrando, às vezes as pessoas colocam um projeto por vários interesses e é um projeto que restringe direitos. E a Constituição proíbe a restrição de direitos. Exatamente, a gente está ali para defender direitos, não é para eliminar direitos. Tem por isso que eu falei, tem muita coisa ruim. Caçar o mandato de parlamentar, já chegou a sugestão desse sentido. Então não tem, por isso que o senador que pega a relatoria tem que ter todo um trabalho. Acho que a gente também tem que aperfeiçoar um pouco a cidadania para os meninos que trabalham lá, a equipe, já poder também eliminar alguns,
dentro da constitucionalidade, dentro da admissibilidade, sim, a gente tem que dar para eles uma lista do que é admissível, do que não é admissível, que é para eles mesmos já irem recebendo e dizendo para o cidadão, essa sua sugestão não pode ser discutida, porque fere direito tal, fere artigo tal. A gente está pensando nisso também já. Porque pode pensar alguns, o senador cismou, não gostou da minha sugestão, mas não é. Às vezes tem limitações que não podem. E tem muitas sugestões boas, muitas coisas que já foram aprovadas aqui a partir das sugestões. E que viraram projeto de lei. Viraram projeto de lei, que estão tramitando já. Sim. Então, é um canal importante, apenas a gente tem que ter esses cuidados. Uma coisa que mudou no Senado, né, de uma forma geral, é a participação da sociedade nas audiências públicas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque não é só questão de mandar uma pergunta, você pode fazer um comentário, tá participando ali ao vivo, né, escrevendo, e o senador geralmente incorpora e passa essas perguntas, esses comentários aos participantes. Isso tem funcionado muito na CDH, né? Além da participação presencial, que a gente sempre permite que as pessoas venham, interessadas no assunto, venham e lotem o plenário da comissão, tem a participação também pelo E-Cidadania, que é exatamente você fazer a sua pergunta ou seu comentário sobre o assunto, né, que é direto, online, e a gente lê. A gente é obrigado a estar lendo lá e responder, né, ou passa para um convidado responder, dependendo da pergunta, mas é outro canal de participação. Eu acho que o Senado está bem nessa questão da participação popular. Só precisa melhorar a entrada nas galerias, que ainda não permite. Sim, tiveram umas dificuldades nesse ponto, né? Mas, assim, que em termos de interatividade, isso tem funcionado? Tem funcionado. Dependendo do assunto, são muitas perguntas que vêm. A gente tem que selecionar para cada intervalo, assim, a gente ir passando, porque dependendo do assunto, tem um interesse imenso as pessoas, que significa a audiência da TV Senado, né? As pessoas estão ligadas, assistindo, porque é realmente uma participação muito grande. Aquelas perguntas que não são apresentadas, lidas, o que é feito com elas? Até dificilmente tem a quantidade que não possa ser respondida, né? Então, às vezes repetem muito. Então, a gente diz a pergunta do fulano, aí lê a pergunta. Então, porque repetem, né, as perguntas. Outras, e a gente passa para o convidado responder. Então, dificilmente sobra, né? Porque como a audiência é longa, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, às vezes, dá tempo responder. A gente não tem deixado as pessoas sem resposta. Muito bem. Senadora, então, no geral, a senhora ficou satisfeita com o desempenho da comissão neste primeiro semestre? Com certeza. Eu acho que a gente desempenhou o papel, fez o que tinha que ser feito, que é o trabalho da gente. O pessoal alguns dizem assim, mas por que essa comissão tem tanta reunião? Porque tem uma demanda muito grande. Felizmente, a gente não é só a Regina, porque é presidente, mas todos os senadores realizam audiência. Então, a gente, às vezes mesmo, um não pode. Tem uma audiência que é minha, mas naquele dia eu estou com um problema, eu peço, essa semana mesmo, o senador Hélio José fez uma audiência minha com os índios aqui, segunda-feira, que eu não pude estar aqui. Então, tem essa cooperação, todos os senadores participam e a gente acaba realizando muita coisa e encaminhando também, porque às vezes a gente recebe muita denúncia, a gente encaminha a denúncia para os órgãos competentes. E quando se faz uma audiência presencial, com o interessado, como é o caso dos indígenas, a gente encaminha e até acompanha, vamos encaminhar para o INCRA, por exemplo, ou para a FUNAI, e aí alguém da comissão acompanha essa pessoa para ir lá apresentar a sua reivindicação. Agora, senador, nós vamos ter aí um semestre que tem eleição, né? Então, o ritmo vai diminuir um pouco, né, dos trabalhos, né? Infelizmente, eu acho que não deveria. Eu acho que o trabalho, porque vai estar em campanha, mas eu acho que aqui também o trabalho é uma campanha, né? Você mostrar que está legislando, que está trabalhando, que está ouvindo a população, mas tem essa tradição já no Congresso de parar. Parece que vai ser uma semana em agosto, chama esforço concentrado, e outra semana em setembro. Né? E aí, então, a produção, claro que vai ser menor, né? Uma semana não dá para fazer muita coisa, mas nós vamos programar a CDH conforme as datas que o Senado for funcionar, nós vamos fazer as nossas audiências, nossas reuniões. Ok, senadora, muito obrigado pela sua entrevista. De nada. Nós conversamos aqui com a senadora Regina Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Ela fez um balanço das atividades da CDH nesse primeiro semestre de 2018. Até a próxima.